Parte 16. O inverno do lobo. A notícia do que aconteceu além da muralha não foi uma simples mensagem. Foi um tremor sísmico que percorreu os ossos de Westeros. Khal Ragaz não apenas enfrentara as lendas do inverno, ele as esmagara. Ele retornara dos confins gelados não como um herói, mas como uma força da natureza personificada. Os 3 dragões, Drogon, Viserion, Rhaegal, voavam acima de sua coluna de retorno, suas asas agora cicatrizadas, suas silhuetas contra o céu de inverno, uma afirmação muda e aterrorizante de poder absoluto. Eles não tinham morrido. O fogo havia vencido o gelo, e o homem que comandava o fogo agora era visto com um temor que beirava a adoração religiosa. O exército Dothraki, endurecido pela marcha forçada e pelo frio extremo, agora marchava com uma confiança feroz e fanática. Seu Khal era invencível. Ele matara monstros de gelo. Que chance teriam lobos de carne e osso? A notícia chegou a Winterfell antes das asas dos dragões. Robb Stark, o Reino Norte, já estava enfraquecido pelas traições e pelas batalhas contra os Lannister. A chegada de um inimigo que dizimara o exército dos mortos era um golpe do qual sua causa não poderia se recuperar. A lógica da guerra mudara. Não se tratava mais de honra, independência ou vingança. Tratava-se de sobrevivência contra um deus guerreiro. Quando as primeiras patrulhas Dothraki apareceram nas florestas ao sul da Estrada do Rei, a resistência organizada do norte desintegrou-se. Alguns senhores do norte, vendo a inevitabilidade, tentaram trair Robb e se ajoelhar. Outros, mais leais, prepararam-se para um último e desesperado combate nas muralhas de Winterfell. Rhaego não ofereceu cerco. Ele não tinha paciência para isso. Ele pousou com Drogon nos campos diante dos portões de Winterfell, com Viserion e Rhaegal pairando acima como aves de rapina. A antiga fortaleza dos Stark, com seus deuses da floresta e seu granito cinzento, parecia pequena e frágil diante dele. Robb Stark saiu para enfrentá-lo. Não com um exército, mas com um punhado de seus homens mais leais, incluindo sua mãe Catelyn, cujo rosto era uma máscara de horror. Robb, coroado com uma coroa de ferro e bronze, olhou para o conquistador montado no dragão negro. Winterfell nunca se rendeu, Robb disse, sua voz carregada de um cansaço profundo, mas ainda firme. Winterfell é pedra, Rhaego respondeu, desmontando. Ele não puxou sua espada. Apenas apontou para os céus, onde seus outros 2 dragões circulavam. Terra queima. Terra derrete. Ajoelhe-se, Reino Norte, e eu pouparei seu povo. Recuse, e farei de Winterfell um lago de vidro derretido. Foi então que Sansa Stark foi trazida para as muralhas por guardas. Ela não estava mais a princesa ingênua de Porto Real. Os sofrimentos haviam tornado pálida e magra, mas havia uma força silenciosa em seus olhos azuis, uma resiliência forjada na dor. Ela viu o dragão, viu o homem de cabelos prateados, e viu a rendição inevitável no rosto do irmão. Robb olhou para a irmã, para sua mãe, para os homens que o seguiam até o fim. A honra dos Stark exigia que lutassem até a morte. Mas a responsabilidade de um rei e de um irmão exigia que vivessem. Com um gemido que parecia arrancado de sua alma, Robb Stark retirou a coroa de sua cabeça e a deixou cair na neve suja. Em seguida, ele se ajoelhou. Foi o sinal. A defesa de Winterfell desmoronou. Mas ajoelhar-se perante Rhaego não era garantia de misericórdia, apenas de utilidade. Ele entrou em Winterfell e estabeleceu seu comando no grande salão, sentando-se no alto assento dos reis do inverno como se fosse seu por direito. Ali, ele exigiu a presença de todos os senhores do norte que haviam sobrevivido. O norte agora é parte do grande Calazar, ele anunciou, sua voz ecoando no salão frio. Robb Stark viverá. Como meu refém. Sua irmã, Sansa Stark, seus olhos violeta percorreram a sala até encontrá-la, de pé ao lado de Catelyn, tremendo, mas com a cabeça erguida. Ela não é mais uma Stark. Ela é uma Khaleesi. Ela virá comigo. Catelyn Stark soltou um grito abafado, mas foi imobilizada por guardas. Sansa não chorou. Ela apenas fechou os olhos por um momento, como se aceitasse um destino mais cruel do que qualquer um que Joffrey já lhe impusera.
E então, para aqueles que ajoelharam tarde demais, ou cuja lealdade lhe pareceu duvidosa, Rhaego não teve clemência. Lord Rickard Karstark, que murmurava sobre traição, foi arrastado para a frente. Rhaego, com um gesto casual, ordenou que Drogon enfiasse a cabeça pela grande janela do salão. Um breve jato de chama, e Lord Rickard virou uma estátua de carvão que desmoronou em cinzas. O grande Jonumber, que se recusou a largar seu machado, teve o pescoço quebrado por um dos cos de Rhaego diante de toda a Assembleia. Foi um banho de sangue seletivo e simbólico. A antiga nobreza do norte foi decapitada, física ou politicamente. Os que sobreviveram fizeram novos juramentos, não ao Stark, mas ao dragão, com a visão de seus companheiros queimados ainda fresca em suas retinas. Sansa foi levada para os aposentos que um dia foram seus, agora ocupados por guerreiros Dothraki. Naquela noite, Rhaego a tomou como esposa, num ato que não tinha paixão, apenas posse. Era a conquista final do norte. Possuir a filha de Winterfell, a chave do norte, no próprio coração do castelo de sua família. Ela foi juntada a ele a Sand Margaery e Tyrell, um harém de princesas conquistadas, cada uma representando um reino derrotado. Com Winterfell subjugado, o resto do norte caiu rapidamente. Senhores menores correram para jurar lealdade, temendo o destino de Karstark. O norte, com seu orgulho feroz e sua lealdade lendária, foi quebrado não apenas pela força, mas pelo espetáculo de um poder que desafiava a própria natureza. O homem que matara o Rei da Noite agora era seu senhor. Rhaego deixou Winterfell sob o controle de um Khal de confiança, com uma guarnição Dothraki e com Robb Stark como um prisioneiro de luxo, uma ferramenta para manter a obediência. Ele partiu levando Sansa consigo, mais um troféu vivo em sua coleção. De volta a Porto Real, sua volta foi a de um verdadeiro soberano do mundo. Ele dominara o sul, o oeste, as planícies, as montanhas, o deserto e agora o gelo. Não havia mais rei no norte, nem rei da Campina, nem príncipe de Dorne. Só havia ele. Khal Raghat, o Rei Dragão, Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Território, um título que agora tinha o peso sangrento da verdade. Mas sentado no trono de ferro, cercado por suas caleses de reinos derrotados, ouvindo os cantos do Dothraki ecoarem nas paredes de pedra da Fortaleza Vermelha, o vazio que ele sentira no gelo apenas crescia. Ele conquistara tudo. E no silêncio entre os gritos de adoração, ele podia ouvir o som de seu próprio império começando a rachar sob o peso de sua própria e absoluta e solitária glória. O inverno dos Stark acabara. Mas o inverno do dragão, um inverno de ferro e fogo, havia apenas começado.